Olá, estamos no ar com mais um programa TV Simpro, Sindicato dos Professores do DF, e vou começar aqui com as principais notícias que eu vi lá no site. Nós estamos aqui nos estúdios com Rosilene Correia, diretora do sindicato, e nós vamos conversar sobre essa vitória dos servidores públicos do Distrito Federal na Câmara Legislativa, com a manutenção da licença-prêmio. Também as decisões da 9ª Conferência Nacional da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação no Brasil, né, que acabou de acontecer em Curitiba. A Rosilene estava lá, chegou hoje de viagem. Depois do dia 15 de maio, 30 de maio e 14 de junho, 3 manifestações aí no Brasil, 3 momentos de lutas diferentes. Nós temos agora um novo calendário. Dia 12 é um ato nacional contra a reforma da Previdência, que é das centrais sindicais convocando aí os trabalhadores. Dia 12 também é uma manifestação da UNE, vai ter o Congresso da União Nacional de Estudantes aqui em Brasília, vai ter uma manifestação na Esplanada de Estudantes. E dia 13 de agosto é uma paralisação nacional da educação, com marchas em todos os municípios brasileiros, dos professores, dos educadores, em defesa da educação e contra a reforma da Previdência e pela manutenção da Previdência como um texto constitucional, contra a capitalização e tudo. E as principais manchetes que nós temos no sindicato, além aqui do que eu já falei, dia 13 de julho ou de agosto, aposentados serão atingidos pela reforma da Previdência, é uma manchete que tem lá no site, entra lá, é simprodf.org.br. A audiência pública no TJDFT debate contratos temporários de professores no DF, a Rosilene explica depois. A licença-prêmio, né, e a aprovação do artigo 10 da coordenação pedagógica é uma vitória da luta dos servidores, dos professores na Câmara Legislativa. Tem um infográfico também que mostra a luta do sindicato desde o primeiro dia até o último momento na votação da licença-prêmio, né, e ficar de olho para o governador sancionar, né, não vetar nada. E também uma coisa humilhante no Brasil, que diplomatas fundamentalistas humilham o Brasil perante o mundo em reunião na ONU. É um retrocesso muito grande que estão querendo impor ao Brasil, junto com as ditaduras islâmicas, né, onde a mulher sofre uma pressão muito grande, e querer que o Brasil siga essas mesmas normas das ditaduras islâmicas, o que nós não vamos aceitar de forma nenhuma. E a Rosilene Correia está aqui conosco para que a gente converse sobre tudo isso. Rosilene, bem-vinda ao TV Simpro. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu pilhei bastante aqui e sei que você também está chegando pilhada, né? Na verdade, assim, a gente está vivendo um ritmo que a gente sempre acha que amanhã vai ser mais tranquilo, né? Essa semana eu vou poder ir ao médico, fazer uma caminhada, e realmente não tem jeito. Assim, todos os dias, quando a gente vai se deitar, parece que um pedacinho do céu cai. Então, desmoronando, as coisas desmoronando. E no momento assim de final de legislatura, né, do primeiro semestre, sim, da Câmara Legislativa, correria, chega, né, lá aquela bomba, né, que é acabar com a licença-prêmio. Na verdade, a gente sabe muito bem que estamos vivendo já de um período não tão recente, um processo mesmo de só ataques. Nenhuma categoria conseguiu fazer nenhum movimento que resultasse em conquistas, mas sim todos os movimentos que têm sido feitos por todo mundo no sentido da manutenção, de agarrar aquilo que nós já temos conquistado. Infelizmente tem sido assim e para todos. Agora, a licença-prêmio ela tem sido alvo de alguns governos, né? Já foi alvo de alguns governos. E era esperado que o governo tentasse fazer algum movimento devido ao endividamento do GDF, por causa da licença-prêmio. Mas isso porque o que eu tenho insistido muito em dizer, olha, a pecúnia ela é uma consequência do descumprimento da lei, porque tem gente caindo na armadilha, Paulo, de transformar a licença-prêmio em pecúnia. Assim, o centro da licença-prêmio mais importante é a pecúnia. De fato, depois que eu passei anos na sala de aula sem poder gozar da minha licença, é óbvio que nós vamos exigir que se cumpra a lei mesmo e que tenha esse reconhecimento de um direito que me foi negado durante o período. Agora, eu não posso querer transformar a licença-prêmio no meu FGTS, como eu ouvi de alguns,
porque aí você está exatamente se rendendo ao discurso do governo, de que não é porque a gente tem necessidade do descanso, que isso não nos faz bem, não há por que ter esse período de licença, e fica fácil de ficar perante a sociedade, porque eles apresentam o tamanho da dívida que eles deixaram acumular, e aí ganha o discurso de que a licença é um privilégio, né? Porque aí você vai amontoando dinheiro, é assim que eles falam. E não é isso, nós precisamos, isso todas as categorias precisam, mas a nossa, eu tenho que fazer o destaque, que para quem passa seus 20, 25, 30 anos dentro da sala de aula, ter um descanso de 3 meses a cada 5 anos faz toda a diferença. Então, por que nós consideramos vitória? O governo encaminhou o projeto, primeiro um projeto de lei, que teve que retornar para ser um projeto de lei complementar, porque tinha que ser um PLC, fez essa correção no mesmo dia, foi coisa muito rápida, e nós já sentimos assim que a Câmara estava prontinha para aprovar aquilo, entendendo da necessidade do governo, etc. e tal. Então, o que nós fizemos? Fizemos de imediato também, a mesma agilidade deles nós também tivemos, fizemos uma reunião com representantes de vários sindicatos e no outro dia já estávamos de porta em porta nos gabinetes lá na Câmara para solicitar que eles rejeitassem o projeto, mas sentimos que havia uma disposição de diálogo por parte dos parlamentares para tentar conciliar ali aquilo, porque eles também faziam uma leitura das dificuldades colocada pelo governo. É claro que a nossa intenção era de engavetar esse projeto para que ele não realmente encontrasse espaço. Só que aí, na medida em que nós começamos a conversar, nós percebemos que tínhamos possibilidade, espaço para avanços. Então, o que nós fizemos foi inverter. Então, vamos abrir o diálogo. E aí os parlamentares se empenharam nisso, abrimos, portanto, um espaço com o executivo, sentamos e negociamos, de forma que aquilo que hoje nos é negado, a lei agora tem um dispositivo que obriga o GDF a criar as condições para que eu possa usufruir da minha licença. É claro que isso não é automático, não é amanhã eu vou lá solicitar então a minha licença e já vou gozar. A gente sabe também que as coisas não funcionam dessa forma, seria muito bom. Então, o que mudou de fato? Para quem já tem um período trabalhado de licenças publicadas ou em curso para publicação, e que já entende que já não é mais vantagem gozar dessa licença, isso vai continuar indo para a aposentadoria e você com direito lá previsto em lei de receber a indenização, que é a pecúnia. Agora, as condições desse recebimento é uma outra etapa da luta, que nós iniciaremos uma discussão, inclusive hoje, essa semana vai acontecer já movimentos aí para começar a definir uma forma de quitar essa dívida. O que a gente quer é que quite, que pague. São mais de 600 milhões. Então, a gente também está aqui falando de um montante que não é qualquer coisa. Que não é responsabilidade nossa, a responsabilidade é do GDF, mas que a gente também tem que lidar. Nós não somos a única categoria, são várias categorias da mesma condição. Então, para ficar bem claro, que tem gente ainda em dúvida, só as novas regras, que não se transforma mais em pecúnia, porque o GDF terá que autorizar o gozo, é só a partir do que começar a contar a partir da homologação, da publicação da lei. Ah, Rosilene, mas eu estou faltando uma semana para completar 5 anos, aí se for homologado eu vou perder. Não vai perder. Ah, tem 1 ano que publicou, então eu tenho só 1 ano em curso, faltam 4 anos ainda para publicar. Não vai perder. Tenho 2 anos e meio, não vai perder. Então é só aquilo que... O direito adquirido fica, né? E o direito adquirido ou já adquirido ou em curso. Porque o adquirido entende ser aquilo que está em curso. Então só realmente entrará na nova regra de que vai ser solicitar, com 120 dias você automaticamente já está liberado para o gozo, é o que começar a contar de fato a partir da lei sancionada e publicada. Então, assim, vai ser sancionada e publicada amanhã. Então, na segunda-feira, publicou um quinquênio meu. Aí começa a contar um novo, aí esse que vai começar a contar a semana que vem, após a publicação. Não vai virar pecúnia, mas o que ficou... Mas eu vou ter o direito a gozar em até 5 anos depois de publicado. Então, esse é o grande ganho. A gente vai ter garantido em lei o direito à licença. Então, não houve prejuízo de jeito nenhum.
Para quem já está trabalhando há muito tempo, não vale a pena mais gozar, é melhor esperar a aposentadoria que já está perto, está garantido. E para quem vai começar a contagem, vai garantir a licença em si, que é a nossa maior briga, para ter o direito a ter essa licença. Então, virou-se aí uma bola de neve que as pessoas agora estão também entrando nessa pilha de que é melhor ser pecúnia. Então vai ficar assim muito individualizada, melhor que cada professor que tenha dúvida procure o sindicato. Porque cada um tem um histórico, né? Cada um tem um estoque. Exatamente. Um estoque de dias. Isso é. Vamos Mas o botar fato assim, é que o que já continuará sendo, não tem mudança. E, inclusive, não tem mudança ainda na dificuldade para receber. Porque, às vezes, as pessoas assim, a base está na lei, aí eu me aposento e vou receber o que me é de direito. Não tem sido assim, infelizmente. Foi assim só do governo Agnello. De lá para cá, temos tido atrasos. Na sexta-feira, tivemos o crédito começando a pagar agosto de 2016. Então, são 3 anos de atraso, né? 3 anos de atraso. Então, é essa média que nós estamos recebendo. Então, esse é um outro problema que nós temos para resolver. Isso com muitas outras categorias também, não com é todas as categorias. Só quem está fora desse pacote é Tribunal de Contas e os servidores da Câmara Distrital, porque eles têm o orçamento próprio. A receita deles eles estão fora do pacote. Os demais estão todos no mesmo pacote que nós, e a luta de todo mundo, a dificuldade de todo mundo. Então o conselho maior que fica é esse, né? Para saber seu estoque de dinheiro ou de dias para ser gozado e tal, é melhor procurar o sindicato e saber tudo direitinho, anotar tudo direitinho. A situação de cada um, o que tem para ser publicado e tal, isso é direto na secretaria. Nós não temos essa informação porque é da vida funcional, né? Agora, de como é que fica mesmo, mas eu também sugiro, inclusive, ninguém não precisa sofrer por antecipação, primeiro que não tem razão para sofrimento. E segundo, porque a gente depende ainda de verificar se o governador vai vetar algum dos itens, porque algumas emendas foram apresentadas e acatadas. Uma delas, por exemplo, é de você não precisar esperar a aposentadoria para receber a indenização de 1 mês por ano. Então, você vai antecipando 1 mês por ano, mas isso depende de orçamento e da sua chefia do governo ter interesse. Ele não fica obrigado, a lei não obriga. Vamos esperar a lei final no Diário Oficial. Para a gente ver exatamente como é que às vezes isso o vai deputado ficar. passa uma emenda lá, nem ele sabe, na redação final é que vai entrar, e até essa redação final sair da casa para ir para o Porque senão a gente acaba memorizando uma coisa que pode ter veto, o veto pode ser derrubado ou não. Mas então o mais importante é esse grosso. Agora, a né? essência mesmo da isso, licença está garantida, o mérito dela está garantido, isso para nós. Por isso que nós colocamos como vantagem assim, de conquista. E tanto é que os 24 deputados foram favoráveis, porque dos representantes das categorias também presentes, que acompanharam o tempo todo, não houve nenhum sindicato que se posicionasse contrário, porque foi mesmo um debate coletivo, houve uma construção, é claro que não teve consulta em assembleia e tal. E por que não teve a consulta em assembleia, gente? Porque não tem prejuízo, a gente tem que levar para a categoria decidir quando é algo que ela pode sofrer algum tipo de prejuízo. Mas como estava muito claro que não havia nenhum retrocesso, por isso nós tivemos a liberdade de encaminhar. É uma grande novidade. Exatamente, né? Manutenção de direitos. Isso. Melhoradinho, inclusive, né? Porque obriga a criar as condições. Porque fala que esse artigo 10, está na manchete. Aí é outra coisa, o artigo 10. Eu falo assim, a vantagem da licença-prêmio, porque agora diz que eu solicito em 120 dias, ele tem que me apresentar o mês que eu posso gozar, mas não pode negar. O prazo de 120 dias é para a organização, porque uma escola não pode sair também metade dos professores de licença-prêmio ao mesmo tempo. Então esse aqui é outro assunto, aprova o artigo 10 da coordenação pedagógica. O artigo 10 é do nosso plano de carreira, da Lei 5.105, que há um tempo começaram a questionar o direito de quem está na área pedagógica, de professores ou orientadores, trabalham na área pedagógica, mas não são professores regentes da sala de aula regular. Nós temos uma estruturação, uma organização da nossa carga horária, que é período de regência e período de coordenação. Aí mesmo quem não está na regência, na sala regular, também tem direito ao seu período de coordenação. E aí, 2 momentos, exatamente, então 2 momentos dessa coordenação que estava sendo questionado,
e algumas escolas estavam tendo dificuldade para que esses profissionais pudessem usufruir desse direito. Então, nós alteramos, junto também com a Secretaria de Educação, foi por parte do Executivo, que tem que ser iniciativa do Executivo, a elaboração de um novo texto para o artigo 10. Então, é só uma substituição de texto, para não ter mais questionamento. Então, agora nenhuma escola pode negar a esses profissionais, os orientadores, professor readaptado, da sala, das equipes pedagógicas que nós temos na escola, enfim, as funções pedagógicas estão todas contempladas agora para não ter mais dúvidas. Já estavam, mas começaram a ter dúvidas, então as dúvidas agora não existem mais. Que bom, né? Aproveitou o projeto para aperfeiçoar o que estava em risco. Então é só esse artigo do plano que nós alteramos. Mas, Rosilene, a luta não para, né? Nós não vamos entrar em lugar nenhum, né? Nós vamos entrar na conferência já. Mas antes nós vamos falar agora do que está em jogo hoje, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, da reforma, entre aspas, que na verdade é uma deforma, e pode ser votado a qualquer momento, já está muito atrasado. É uma pressão muito grande dos bancos, né, para que se aprove essa reforma da Previdência e passe para o plenário, que nem saiu da comissão ainda. Hoje está sendo lido o novo relatório, que a gente não conhece direito, já saiu um substitutivo, a gente viu que é bastante ruim, melhorou algumas coisas, com a saída, por exemplo, da capitalização, mas tem muita coisa ruim ainda. Mas sai, mas pode voltar a qualquer momento através de emendas, inclusive, né? Depois de decretos, enfim. Outras medidas. Outra reforma constitucional. Mas deixa uma abertura, porque se desconstitucionalizar... Aí fica aberto, né? A qualquer momento pode mudar as regras, por decreto faz. Pois é por isso aí que a gente está, né? Tá na luta, dia 12 de julho, nova manifestação do movimento sindical contra essa reforma ou para eliminar o que puder de coisa de ruim lá nessa reforma. Então a luta não para mesmo. Na verdade, Paulo, quem está acompanhando os noticiários aí, eu não vejo muito, mas o pouco que eu vi nas últimas horas... Eles estão reforçando muito que educação, quais são as áreas mesmo? Os trabalhadores rurais, educação, e tem um outro que eles estão citando, né? Benefício de prestação que estão tendo outro tratamento, né? Essas áreas sofreram alterações e, portanto, estão tendo um outro tratamento. Isso, na verdade, é uma forma de desmobilizar, porque às vezes eles fazem um movimento tímido, mas que a essência, aquilo que mais interessa, está mantido lá na maldade. Entende? E aí, com isso, as pessoas ficam iludidas de que, não, no nosso caso, por exemplo, é uma das maiores categorias, assim, um ramo mais populoso, digamos assim, né? Em qualquer lugar desse país, lá nas biboquinhas do Nordeste, tem professor. Em todo canto desse país tem professor. Então, é um ramo em que você consegue movimentar em qualquer lugar. Então, é preciso meio que aquietar esse povo, né? Botar ali, olha, fique tranquilo, porque nada vai te acontecer. E a gente não pode cair nisso. Porque, na verdade, primeiro que tem a coisa da solidariedade de classe. Nós não podemos entender que se para os trabalhadores de educação, os professores, né, nem para os trabalhadores, para os professores e professoras, está resolvido, então a luta não é mais nossa. Primeiro que isso não existe. E segundo que também não é verdade que essas possíveis mudanças, primeiro que não está garantido, e segundo que elas não serão suficientes, nós não ficaremos nas regras atuais. Então, de qualquer maneira, tem mudança sim, e mudança para piorar. Então, na verdade, o que estão tentando fazer acaba-se totalmente com o lado social da Previdência, que é isso que é o grave, que é você mexer com quem mais precisa. Então, assim, é um empobrecimento do povo. E é isso que a gente não pode permitir, isso vai refletir para todo mundo, independente de qual seja a sua profissão. Porque eles falaram, ia ser de 1 trilhão e 200 milhões, depois acharam para 1 trilhão, agora estão falando que vai ser 950 bilhões. De qualquer forma, são recursos que saem do trabalhador. Claro. Né? O prejuízo é para a classe trabalhadora. Basta ver todos os movimentos que têm sido feitos até agora pelo atual governo, eles são de retiradas de onde mais precisa. Né? Congelamento da saúde, da educação e social. E aí as medidas todas que são tomadas são para retirar
que é para empobrecer mais Desde ainda. o Temer para cá, né? Com Tudo, congelamento durante 20 anos dos recursos de educação, exatamente, saúde. aí em 95, exatamente. Então, quer dizer, a gente só vai as enfrentando... retiradas do investimento na educação. Quando você retira verbas da educação, você está retirando do pobre, porque o rico vai procurar uma particular e vai pagar caro e vai continuar estudando e tendo uma boa formação. Esse nós ato é que dia 12 de julho agora fica um pouco enfraquecido porque o professor está de férias. No nosso, não só no nosso caso, mas o país todo está. Mas como o mundo não para, porque estamos em férias, né? Se as coisas da Previdência. Exatamente. Então nós distribuímos em regiões. E aí, por que a região Centro-Oeste ficou exatamente com essa data? Porque os estudantes estarão no congresso deles aqui, o Congresso Nacional da UNE. E como vai ser aqui em Brasília, então a região Centro-Oeste assumiu a responsabilidade para se juntar a eles nesse dia. Então vai ser sim nós vamos começar a mobilização agora, mesmo sabendo que a categoria estará, no nosso caso, de recesso, mas muita gente fica por Brasília ou por perto e a gente sabe que vai ter aí uma boa participação e porque os estudantes do Brasil inteiro estarão aqui. Então a gente acha que dá para fazer um barulho legal aí, até porque também a chamada será para toda a classe trabalhadora. Não é só a responsabilidade da educação, o combate à reforma e a defesa da educação pública tem que ser de todo mundo. Então, não somos só nós que teremos que ir para a rua, todo mundo está lá. Foi bom, taticamente, a União Nacional de Estudantes fazer esse congresso em Brasília, né? Porque sim. A sede do aqui poder, que está né? acontecendo as coisas, né? Os ataques estão aqui. Agora, a vida sindicalista é dura, né, Rosilene? Porque a categoria entra de férias e o sindicato rala. Nós já tivemos, assim, janeiro inteiro acampados na Praça do Buriti. Eu me lembro que teve um Natal, almoço de Natal, eu deixei a família em casa e vim para a porta do Buriti para atender a televisão, para denunciar atraso de pagamentos e tal. Mas faz parte, né, Paulo? Assim como o médico está lá fazendo um parto na virada do ano novo, não para também e faz parte disso. A gente não tem como você deixar as coisas ali, porque, como falamos agora há pouco, o mundo não para e aí é preciso estar Rosilene, sempre alerta. Que a gente tem só 5 minutos nessa pilha nossa Já? aqui. 9ª Conferência Nacional de Educação Paulo Freire, Educação Libertária e Democrática, 2 pontos, construindo o movimento pedagógico latino-americano. Epa, aí entra até a América. Mas Paulo Freire é internacional, né? Não, a CNTE, e você é diretora da CNTE também, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, não é só Simpro que você está representando aqui, você representa uma categoria em nível nacional da maior importância, né? São os educadores todos, que aí não é só professor, né? Isso, são os trabalhadores da educação. E tem aqui um elenco de atividades de dia 6, culminando, né, de 1 a 6 de julho. Tem todo aqui um calendário de lutas. É uma jornada da educação. CNTE, pode entrar lá no site cnte.org.br. Isso, bem detalhado lá. E até dia 15 de agosto, né? Então, dia 13, 3 de agosto, paralisação nacional. Se não tiver votado ainda a reforma da Previdência até lá, com certeza vai estar na pauta também. Mas os educadores no Brasil convocando essa marcha a nível nacional com manifestação em todos os municípios. Então, nós nos reunimos, Paulo, nós tivemos a reunião da direção da CNTE na semana passada em Curitiba, e depois o Conselho de Entidades, que são representantes de todos os sindicatos que são filiados à CNTE, e é importante dizer, a CNTE é filiada à internacional, então a gente tem uma política internacional, porque os ataques à educação não são só no Brasil, infelizmente, a mercantilização, privatização da educação pública está acontecendo no mundo inteiro. E é muito importante isso, porque você passa a ter um olhar de uma realidade que é muito maior. É ruim, mas é bom. Porque você vê que não está sozinho nisso também. Tem uma solidariedade muito grande, especialmente dos países latinos com relação ao Brasil. Assim, todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo, com o nível desse governo, com o nível do MEC, as medidas que estão sendo adotadas. E Paulo Freire é uma simbologia, e é para o mundo, né? Não é só aqui na América Latina, é para todo mundo. E nós estamos caminhando para o centenário Paulo Freire, então é toda uma construção. E essa conferência, portanto, foi com a ação de representantes de todas essas 53 entidades que nós temos na CNTE, construindo um calendário para esse enfrentamento e de mobilização. Então, essa jornada
já é construindo para o dia 13 de agosto, que nós esperamos que se torne também um dia de greve geral, de paralisação nacional de todos os ramos, não só da educação, mas é a educação, mais uma vez, sendo protagonista, puxando esse carro. E municipais, porque a gente quer que cada município, independente do seu tamanho, de onde ele esteja, que não fique só nas capitais, que a gente tenha, de fato, uma mobilização nacional. E trazendo todos os trabalhadores, pais e alunos para esse movimento que é a defesa da educação pública. Nós não podemos permitir, como você comentou no início, é vergonha mundial o retrocesso que se propõe. Nós precisamos combater isso, são políticas que são de atraso mesmo, de envergonhar, de coisas que já estavam vencidas, de políticas já vencidas, a gente pensar o para frente. Como eu disse, a gente tem que segurar aquilo que já foi conquista, de coisas assim, de a gente regredir para 20 anos, sabe? De um pensamento que não cabe mais nos dias de hoje. E aí não se trata de um pensamento da forma que eles banalizam e vulgarizam até, mas é de um pensamento da diversidade, da educação plural, que respeita o outro, que se respeita, que entende que o mundo é amplo, é colorido, é diverso. É essa escola que nós precisamos, uma escola laica, que não haja imposição, que haja respeito pela sua crença, mas que me respeite também por não ter, enfim. E é uma escola totalmente inversa dessa escola que nós tanto defendemos e que Paulo Freire brilhantemente ensinou o mundo, é que eles estão querendo nos impor e nós não podemos permitir. Eles querem calar a escola, é isso. E tá no site do sindicato, né, do Simpro. Sim. E da CNBE essa também. ação de diplomatas, né, que para finalizar, sim, né, nossa conversa, que a ação dos diplomatas para que a ONU fique proibida de falar em gênero. Quer dizer, que retrocessa a nossa diplomacia, meu Deus do céu. Mas assim, olha, quando nós vamos discutir o Plano Nacional de Educação e aqui o distrital, foi até engraçado. Como eles deixaram de discutir outras coisas estruturantes, de financiamento, e consumiram toda a energia em cima do termo gênero. Sabe, assim, inclusive distorcendo, né, ideologia de gênero, uma coisa que nem existe, sabe? Inventaram um termo e aí confundem as pessoas, os pais e os alunos. Então é lamentável que a gente tenha pessoas e que hoje estão no primeiro escalão do governo e que pensem assim, que vão fazer uma proposta dessa para a ONU, assim, de lamentar profundamente, é de uma tristeza profunda mesmo a gente assistir o que está acontecendo no nosso país. E esse governo falava que as drogas estavam nas universidades, mas estava dentro do avião do presidente. Né? Outro dia eu estava numa audiência pública na Câmara Federal e não me lembro se é sargenta, coronel da PM, que estava lá participando, toda fardada, pegou o microfone para ter uma participação. E o que ela nos perguntou foi se nós defendíamos tanto a UNB por causa da plantação de maconha que tinha na UNB. Então, acho que agora está aí a resposta para aquela cidadã, que infelizmente ela não ficou lá para esperar a nossa resposta, de que ela deve se preocupar com muito mais coisas, né? Que a UNB, com certeza, tem muito a oferecer para esse país, para a nossa juventude de Brasília e do Brasil. É as Forças Armadas Brasileiras, né? O avião da FAB, né? Assim, é bom ela, que é policial, prestar atenção no que ela realmente precisa prestar atenção, né? Olhar direito, né? Bem, para finalizar, dia 13, posse da nova direção, fica aí o convite. Dia 13, na nossa chácara, na chácara do Simpro. Quem não sabe onde é, mas no nosso site também tem um mapinha. Às 16 horas, nós faremos lá a nossa solenidade de posse. Então fica aí já o convite para todos e todas. Sábado, dia 13, de 16 às 22 horas. Faz um pouquinho de frio lá, então é bom ir de agasalho. É Núcleo Alexandre Guzmão, né? É onde é a nossa festa junina. O povo já sabe o caminho. Nós vamos lá, vamos fazer cobertura, vamos estar lá, a TV vai estar lá presente. Ah, que bom. De novo. Vamos estar presente também dia 12, mostrando para vocês aqui as manifestações do dia 12 contra a reforma da Previdência. Então, um grande abraço para você que assistiu mais um TV Simpro, né? Nós agradecemos muito a Rosilene nessa correria dela, de dedicar esse tempo aqui, porque ela vai sair correndo agora para mais uma rodada de negociação, né, Rosilene? No exatamente. Tudo em nome da categoria em defesa dos direitos dos professores e professoras do Distrito Federal. Até o próximo TV Simpro.